O Jornal Nacional começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre temas urgentes da agenda ambiental brasileira. O primeiro episódio mostra os desafios para a exploração de terras raras. São minerais que formam a base da tecnologia moderna e despertam interesses estratégicos em todo o planeta. A reportagem é de André Trigueiro. Nada do que você está vendo aqui parece despertar a cobiça do mundo. Mas o que os olhos não veem, os pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil mapeiam, coletam e checam em laboratório a presença dos minerais mais importantes da atualidade. Aqui tem um punhado de terras raras. São ao todo 17 elementos. 4 deles são os mais valiosos. Todos têm nome difícil: praseodímio, neodímio, disprósio e térbio. Tudo terra rara. Os suecos deram esse nome há 200 anos atrás porque eles acharam uma terra lá na Suécia e era rara lá. Não é raro nem é terra. Pequeninas no tamanho, gigantes no magnetismo. O grande negócio envolvendo as terras raras é a produção de superímãs, que são até 10 vezes mais fortes que os ímãs comuns. O alto-falante do seu celular tem superímã, mas miligramas. Onde é que tem um volume grande? Nos motores dos carros elétricos, nos motores das várias armas que tem por aí. Os drones, por exemplo, o motor do drone e as turbinas eólicas que geram energia elétrica a partir do ar. A China foi o primeiro país a investir pesado na exploração desse tesouro há mais de 50 anos. Mas o início foi desastroso. Na China, você era explorado isso de forma em minas ilegais, em minas pequenas, com baixo controle, e onde o descarte era feito de forma não controlada. Isso levou um passivo ambiental muito grande na China. Então, hoje, a própria China tem uma pressão global para que isso não se repita. A China também lidera o ranking dos países que detêm as maiores jazidas. O Brasil aparece em segundo lugar. Hoje, a única empresa que explora comercialmente terras raras no Brasil é a Serra Verde, em Minaçu, no estado de Goiás. O governo dos Estados Unidos anunciou investimentos em uma empresa associada à mineradora. Mas a jazida mais promissora do país estaria na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, na cratera de vulcões inativos, onde ficam 4 municípios. Esse é um dos muitos bairros de Poços de Caldas que ficam bem próximos de uma área já ocupada por uma mineradora que realiza testes visando a exploração de terras raras. Passando dessa faixa aqui, a gente atravessa a rua, olha só, são 300 metros até a área de domínio da mineradora, que pretende nos próximos anos explorar terras raras numa região equivalente a mais de 520 campos de futebol. E essa proximidade gera muita apreensão entre os moradores. Nós temos muitas minas de águas aqui, inclusive ali na frente nós temos um poço. Esse projeto, a meu ver, ele teria que ter um estudo independente, porque até o presente momento, os estudos que nós temos foram apresentados apenas pela empresa. Nós queremos ter a certeza que vamos conseguir viver sem a poeira, sem caminhão passando, sem a falta de água. É normal que as pessoas tenham dúvida quanto ao processo, porque é uma indústria nova que a gente está levando para a cidade. E a gente está bem tranquilo também com a indústria, porque a gente tem adotado tecnologias, uma prática bem sustentável. No município vizinho, em Caldas, outra mineradora, também australiana, realiza testes para identificar onde há maior concentração de terras raras. Existem potenciais impactos ambientais relacionados à atividade da mineração. Todos esses potenciais impactos ambientais, eles foram avaliados durante os estudos ambientais que foram realizados. Ficou demonstrado que existe a viabilidade ambiental de implantação desse empreendimento. Nessa região de Minas Gerais, as terras raras estão presentes na argila, mais fáceis e baratas de extrair do que das rochas, como ocorre em boa parte da China. 7 ações na Justiça questionam o processo de licenciamento dessas 2 mineradoras. Isso envolve um processo muito agressivo e que gera preocupações tanto com relação ao uso exacerbado de água,
a questão da alteração química daquele material quando ele volta para a cava, que pode contaminar lençóis freáticos, águas, o solo, inclusive o ar, e a possibilidade de geração de rejeito radioativo. A previsão das mineradoras é conseguir as autorizações ambientais para começar a exploração até o fim de 2028. Mas será esse o nosso destino? Retirar terras raras para que outros países enriqueçam, produzindo superímãs? Algo que o Brasil já sabe fazer. Por enquanto, só para pesquisa, em laboratórios. O ponto de partida é aqui. Amostras de solo são trazidas para os laboratórios das mineradoras. Esse minério de argila iônica, ele passa aqui no laboratório por um processo de lavagem química, onde vão ser concentrados os 17 elementos de terras raras e o produto final é o carbonato de terras raras. Da mineradora, o carbonato de terras raras vem aqui para o Rio de Janeiro, no laboratório do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM, na Ilha do Fundão. A gente pega esse carbonato e faz a separação individual das terras raras usando solventes orgânicos. Com isso, a gente obtém as terras raras mais importantes, que são o neodímio e o praseodímio. Do CETEM, no Rio de Janeiro, para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, acompanhamos aqui o neodímio e o praseodímio, terras raras que valem muito por aqui e que vão se transformar em quê? É um metal, neodímio e praseodímio, que é um metal com 99% de pureza, e depois produzimos um pó. Essa é a matéria-prima do superímã. Do IPT em São Paulo, direto para o primeiro laboratório fábrica de superímãs do Hemisfério Sul, que foi instalado aqui no município de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. E é nesse laboratório que se dá a última etapa do processo. André, o que vocês fazem com isso? Aqui a gente pega esse pó, aglomera, alinha, a gente sinteriza, que é um aquecimento, até obter essa peça sólida. Esse é o superímã? Esse é o superímã. Mas as máquinas que fabricam os superímãs ainda são chinesas. O objetivo aqui é estimular investimentos em inovação e autossuficiência. A ideia, o próximo passo, dominar a tecnologia e desenvolver equipamentos nacionais para que a gente possa dizer literalmente que nós somos independentes no quesito de fabricação de ímãs permanentes. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou às pressas um projeto de lei que regulamenta a produção de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Ainda falta tramitar no Senado. Mas será que o Brasil tem condições de disputar com a China o poderoso mercado dos superímãs? A conquista da autonomia custa caro e leva tempo. Nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, não dá para pensar em menos tempo do que isso. Nós temos gente capaz de trabalhar nessas empresas e criar soluções que protejam o meio ambiente. Tudo que chega via internet para você passa por um data center, uma central de dados. É ali que as informações são armazenadas, processadas e distribuídas. A maior central de data centers da América Latina fica aqui em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. São ao todo 9 prédios, 3 deles com mais de 80 metros de altura. Aqui não tem escritório nem moradia. Toda essa imensa estrutura foi construída apenas para abrigar processadores de dados. 1/3 de todos os dados de internet do Brasil, principalmente mensagens de texto, compras online e transações bancárias, passa por esse complexo tecnológico. Quanto maior o número de pessoas na rede, mais dados circulam pelo data center e maior é o consumo de energia. Como explica o CEO da Scala, uma plataforma latino-americana de data centers sustentáveis. Num rack de um tamanho de uma geladeira, e aqui dentro rodam milhares de racks em cada um desses prédios, a gente consome a energia equivalente a cerca de 40 secadores de cabelo, consumindo energia e produzindo calor. E esse calor precisa ser resfriado para que os servidores continuem funcionando. Nesse ambiente, a cada 10 megawatts, a gente está falando de 17 mil aparelhos de ar-condicionado equivalentes ligados, com quase 40 mil secadores de cabelo operando ao mesmo tempo. Uma única Big Tech chega a consumir de energia por ano o equivalente a países como Islândia ou Tunísia. Quando consome essa energia toda,
Os equipamentos esquentam e, para esfriar a estrutura, os data centers usam água, muita água. Nos Estados Unidos, há mais de 3.000 data centers em funcionamento e outros 1.500 estão em construção. E quase metade fica em áreas onde não há água sobrando. Quando as torneiras secam ou faltam informações sobre os projetos, as comunidades reagem. Este mês, o estado de Nova York se tornou o primeiro dos Estados Unidos a suspender por 1 ano a concessão de novas licenças para data centers de grande porte. Nada muda para os data centers menores. O objetivo é reavaliar os impactos causados por esses equipamentos. Mas nada detém o ritmo alucinante de crescimento do setor. A popularização da inteligência artificial fez multiplicar os investimentos em data centers. Um estudo da ONU divulgado mês passado estima que daqui a 4 anos, a água utilizada pelos data centers será equivalente ao consumo de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, quase uma China. Já o consumo de energia será multiplicado por 3. Eletricidade suficiente para abastecer uma população de quase 2 bilhões de pessoas. Estamos preparados para isso? Não existe nenhuma regra no Brasil que obrigue os investidores a adotarem tecnologias de ponta que promovem o uso racional de água e energia em data centers. Na maioria absoluta dos casos, aqui e no exterior, prevalece o emprego de tecnologias baratas que resultam num gigantesco desperdício desses preciosos recursos. O investimento é mais alto, custa mais caro fazer um data center sustentável, custa mais caro utilizar os equipamentos que a gente usa de circuito fechado de água que não desperdiçam água. Um projeto que tramita no Congresso prevê um regime especial de tributação para serviços de data center. Pelas regras do REDATA, as alíquotas dos impostos podem chegar a 0 se o empreendimento usar tecnologia de ponta para economizar água e energia. Tem que ter um investimento obrigatório em pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial, em software aqui no Brasil. E a outra condicionalidade é que, no mínimo, 10% da capacidade dos data centers que estão dentro do REDATA tem que ser destinados ao mercado brasileiro. Mesmo sem ter ainda qualquer regulamentação para a instalação de data centers, o Brasil continua na mira de empresas que escolhem o país para a montagem desses equipamentos. Uma das maiores plataformas digitais do mundo já iniciou as obras para a construção do maior data center da América Latina, aqui no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O projeto está orçado em 200 bilhões de reais e prevê a ocupação de uma área equivalente a aproximadamente 100 campos de futebol. As obras da construtora Omnia para o TikTok seguem rápido. A previsão é que o data center já esteja funcionando em 2028. A construtora teve que apresentar uma licença ambiental simplificada e informou que cumpriu todas as exigências dos órgãos competentes. O TikTok não quis se manifestar. O Ministério Público e a Defensoria Pública pediram mais detalhes sobre o consumo de água e energia. A Constituição Federal nos diz que, quando existir um impacto relevante, deve haver um estudo de impacto ambiental. E quando a gente olha para o empreendimento, nós não temos absoluta segurança se esse impacto é reduzido, especialmente em razão do tamanho do empreendimento. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará afirmou que a não exigência de estudo de impacto ambiental não significa ausência de avaliação ambiental e que o projeto foi analisado por equipes técnicas e está sujeito ao cumprimento de condicionantes ambientais. O presidente da Associação Brasileira de Data Center criticou a falta de regulamentação para o setor. O problema são as faltas de regras claras para o investidor que vai investir bilhões de dólares em 10, 20, 30 anos aqui no Brasil. De nada adianta a gente ter bastante energia renovável, de nada adianta a gente ter um bom custo se nós não temos segurança jurídica
para atrair esses investimentos de longo prazo. A lição é entender que data center, pela capacidade imensa de investimentos que temos para atrair, isso tem o poder de multiplicar o PIB. Não há outra atividade no Brasil econômica hoje que num período de tempo tão pequeno possa entregar tanto. A chuva intensa, os vendavais em diferentes regiões do país reforçam o que cientistas alertam já há muito tempo. Os eventos climáticos causados pelo aquecimento global estão mais violentos e mais frequentes. Hoje, na nossa série especial, o repórter André Trigueiro vai mostrar cidades que investiram na prevenção de desastres e começaram a se adaptar a tempos extremos. Uma cidade que cresceu em torno do rio, como tantas outras no Brasil. Mas Mussum, no Rio Grande do Sul, nunca mais foi a mesma depois de 3 enchentes seguidas, no intervalo de apenas 8 meses. A água estava vindo muito rápido, né? Completamente alagado. As 3 últimas, eu perdi tudo. Saímos eu e ele com a roupa do corpo. A pior de todas foi em 2024, quando o estado registrou a maior tragédia de sua história. Mussum nunca viu nada parecido. 80% da área urbana ficaram debaixo d'água. 350 construções foram condenadas. A inundação destruiu o cemitério com 3.000 jazigos. Para a gente ter uma noção da violência da água no auge da enchente, o nível do rio Taquari subiu 26 metros, algo nunca visto antes. A estrutura da ferrovia logo atrás de mim suportou a pressão da correnteza. Mas a rodovia que estava aqui ficou debaixo d'água e foi totalmente destruída pela enxurrada. A nova ponte onde eu estou foi a única obra que teve permissão de ser reconstruída no mesmo local. Satélites registraram imagens impressionantes da devastação. Para evitar novas tragédias, o Poder Público Municipal acolheu a recomendação dos técnicos e proibiu novas construções na área mais impactada. Decisão nossa, vamos sair dessa família, vamos tirar essa família da água, tá? Porque fica melhor para o município e para as pessoas também. 200 mil metros quadrados de área vão virar um parque ecológico com o solo permeável e áreas de lazer e entretenimento para a população. Se houver uma nova enchente, que todos dão como certa, os prejuízos serão mínimos. Todas as construções que ficavam na área mais fortemente atingida pelas enchentes de 2024 em Mussum já foram demolidas, exceto esse prédio de 4 andares, que será derrubado nos próximos meses. 6 famílias viviam nesse prédio. Todas elas continuam aguardando a construção das novas casas, que ficarão longe do rio Taquari, portanto, longe do risco de novas enchentes. Cleci e a filha Rosângela também estão nessa espera. Eu só vou descansar a minha cabeça quando eu entrar na casa onde que não vai água. Onde que não vai água. Aí eu vou me descansar. Dá licença. Há 5 meses, Dona Sérgia veio morar num condomínio construído longe do rio Taquari. Onde eu moro já não tinha mais como reconstruir, né? Porque era tudo área de risco, né? Então não tinha como fazer mais nada ali, né? Doei para a prefeitura para poder ganhar aqui, né? Valeu a pena? Vá muito! As empresas receberam incentivos para mudar de lugar. A gente recebeu um auxílio do município, né? Para aquisição do terreno. Então, nós temos 15 anos para pagar o terreno, né, num valor bom, né, porque, queira ou não queira, a valorização nos lugares seguros da cidade foi muito alta. Além de Mussum, outros 6 municípios da região querem transformar em lei a proibição de reconstruir em áreas devastadas. Proteger a população de novas tragédias não é a regra no Brasil. Um relatório recente do Tribunal de Contas da União revela que nos últimos 15 anos, o país gastou 3 vezes mais com reconstrução do que com a prevenção de desastres. Uma preocupação maior sempre é sair de um socorro para o outro, né? E o planejamento da prevenção, ele requer ações muito mais estruturantes.
de médio e longo prazo, de infraestrutura, de organização e de articulação. E isso, sem dúvida, é uma meta mais difícil de alcançar e a gente não tem observado nesse momento uma evolução. Em tempos de crise climática, com o agravamento dos eventos extremos, como o Super El Niño, a palavra de ordem é adaptação. Adaptar é você poder evitar que exista o impacto da mudança climática, o impacto direto, e que a gente tenha o menor tipo de prejuízo possível para as pessoas. Né? Milhões de brasileiros residindo em áreas com risco de deslizamentos em costa, inundações na beira dos rios, dos lagos. E os estudos mostram que não pode manter essa população. Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco. Isso equivale às populações de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Brasília somadas. Cada vez mais se faz. É fundamental que as cidades se preparem, que o Estado se prepare, que a União se prepare para dar conta de um planeta mais aquecido, com eventos extremos mais frequentes e intensos, para que as populações saiam dessas áreas de riscos e possam habitar locais de moradias mais seguras. Petrópolis, na região serrana do Rio, é uma das cidades mais vulneráveis do Brasil. Foram 430 mortes em deslizamentos ou enchentes nos últimos 15 anos. O número de desabrigados e desalojados passou de 28 mil. Tudo isso numa cidade onde as áreas seguras para morar já foram praticamente todas ocupadas. Ainda assim, 1/4 da população vive em área de risco. São 72 mil pessoas que não têm para onde ir. A gente não tem área suficiente para isso tudo, mas algumas dessas áreas podem se tornar seguras através de investimentos que a gente precisa muito do governo federal, do governo estadual para ajudar nessas obras. Não é um problema só de dinheiro? Não é um problema só de dinheiro, é um problema de geografia também e histórico. Michele aprendeu a duras penas o que é viver numa área de risco. Eu moro aqui desde meus 9 anos de idade. Hoje estou com 42, caminhando para 43. E assim, é uma situação que a gente fica meio assim, tenebrosa, né? Porque a gente tem que conviver com tudo isso, né? A gente não sabe o que a natureza tem preparado pra gente, né? Então, assim, por mais que a gente se prepare, só Deus sabe de tudo. O que Michele e milhões de brasileiros aguardam neste exato momento é um direito constitucional: moradia digna. A crise climática está mudando também os biomas brasileiros. Temperaturas mais altas e a falta de chuva ameaçam principalmente regiões da Amazônia e do Pantanal. O risco é que essas mudanças sejam irreversíveis, um fenômeno que os cientistas chamam de ponto de não retorno. É o que mostra a última reportagem da série sobre temas urgentes da Agenda Ambiental Brasileira. Você já teve uma situação de estar tocando a boiada e não ter a água que você esperava num determinado lugar? O que você fez? Nós temos que ir embora devagarinho até chegar onde tem água. Existem aproximadamente 4 milhões de cabeças de gado no Pantanal. A pecuária é a principal atividade econômica da região, mas a extensão dos períodos de seca obrigou os fazendeiros a buscarem soluções alternativas para garantir a água para os rebanhos. Multiplicou-se nos últimos anos a abertura de poços artesianos no Pantanal. As fazendas retiram a água debaixo da terra com a ajuda de bombas movidas à energia solar. Aqui na sua propriedade você tem quantos poços abertos? Por enquanto só 4, mas estamos planejando mais 2 esse ano e assim por diante. O gado tem tido essa necessidade de percorrer muitos quilômetros para chegar até a água, então estamos furando poços para facilitar a vida deles. Essa é uma das muitas áreas do Pantanal impactadas pela escassez crescente de água. Há aproximadamente 20 anos, as cheias alcançavam com facilidade imensas áreas do bioma, inclusive esse lugar onde eu estou, conhecido como Vazante do Castelo.
Agora, os períodos de seca são mais extensos e, dependendo da região, essa seca pode durar anos. A paisagem mudou. Isso que a gente veio ver de perto, nesse local, reflete uma realidade que, segundo alguns cientistas, poderia ser um ponto de não retorno na maior planície alagada do planeta. Não é quando você acabou tudo. O ponto de não retorno é quando você chega numa situação em que o ambiente não é capaz de se recuperar, mesmo que você diminua o impacto que você está tendo. A principal fonte da água que chega no Pantanal vem da Amazônia. E a Amazônia também está enfraquecendo os chamados rios voadores ou rios atmosféricos. Então o Pantanal é hoje aquele lugar que a gente diz, mesmo se você não tivesse nenhuma interferência no Pantanal, nada, não fizesse mais nada, a gente protegesse o Pantanal inteiro, virasse um parque, ele não volta mais à condição anterior. Essa imagem mostra bem o que está acontecendo em boa parte do Pantanal. Essa lagoa que nos períodos de cheia costumava encobrir de água toda essa região, está se tornando cada vez mais seca. Isso vem acontecendo há décadas. O solo às margens da lagoa já se tornou rachado, seco, por falta de água. No ano passado, dados de satélite revelaram que a área coberta de água no Pantanal inteiro ficou 56% abaixo da série histórica. Dentre todos os biomas do Brasil, o Pantanal foi o único que registrou essa situação. As queixadas estão se tornando mais noturnas com o aumento da temperatura. Elas são animais que são diurnos, que têm atividade de manhã e no final da tarde, e quanto mais calor, mais elas se tornam animais noturnos. A ariranha é uma das espécies que mais sofrem com a expansão da seca. As ariranhas, elas são semiaquáticas. Se essa água reduzir, que é o que está acontecendo no Pantanal, a superfície de água está reduzindo, vai diminuindo o espaço para esses grupos se organizarem na paisagem. E uma das populações, especialmente do Rio Negro, que a gente monitora há mais de 10 anos, a gente viu nesses últimos anos, inclusive, um declínio da população. Esse declínio já é de mais de 50%. A seca faz parte do Pantanal, mas desse jeito eu nunca vi, não. Tá secando demais. Esse banco de areia que não era assim. O rio era lá naquela borda lá, era borda na outra borda. Sem tanta água, o fogo toma conta. Em 2024, foi recorde. O fogo não só está aumentando, como ele está mudando aonde ocorre o fogo. O Pantanal está tendo eventos de fogo muito fortes e que tornam ainda mais difícil a situação. Além do Pantanal, cientistas brasileiros vêm mapeando o risco crescente da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga também alcançarem o chamado ponto de não retorno. Os primeiros estudos sobre o assunto na Amazônia foram publicados há mais de 50 anos pelo cientista Carlos Nobre. Depois dele, vários outros pesquisadores do Brasil e do mundo vêm confirmando o risco do desmatamento e do aquecimento global transformarem a floresta amazônica em um lugar mais seco, como uma imensa savana. Se o desmatamento chegar a entre 20% e 25%, e o aquecimento global, 2 graus de aquecimento, impossível manter a Amazônia. A redução do verde combinada com o aquecimento global já estão modificando boa parte da maior floresta tropical úmida do planeta. O Jornal Nacional percorreu 800 quilômetros de estrada até Querência, em Mato Grosso, para conhecer de perto uma das mais importantes experiências que confirmam a lenta agonia da floresta. Não é possível registrar em imagens toda a imensa área de floresta nativa da Amazônia coberta por toldos de plástico que os cientistas de universidades do Brasil e da Inglaterra montaram por aqui. O objetivo é reproduzir neste local cenários de escassez extrema de água, de seca, como a Amazônia passou a registrar com maior frequência e intensidade nas últimas décadas e como ocorre em anos de El Niño. 10 mil metros quadrados cobertos de plástico. Essa gigantesca capa de chuva na floresta só permite a passagem de metade da água que cai do céu. Nós medimos de fato ali todos os sinais vitais da floresta
sob um efeito de seca. Nós medimos ali o conteúdo de água no solo para ver a disponibilidade de água, as plantas, as árvores. Medimos aí o conteúdo de água no tronco, o fluxo da seiva nas árvores. Então, todos os fluxos de carbono a gente está medindo e acompanhando a evolução desse processo desde o início da seca até o momento de mortalidade das árvores. Num dia de chuva fraca na Amazônia, 10 milímetros, por exemplo, durante apenas 10 minutos, passam pelas canaletas montadas em torno desse laboratório a céu aberto 70 mil litros de água, exatamente por aqui. Isso vira uma corredeira. Veja a velocidade da água, correnteza. Uma verdadeira pororoca. A retenção da água da chuva por 6 mil painéis de plástico torna a experiência a mais próxima de uma realidade que já alcança várias regiões da Amazônia. E se o El Niño começar a ficar frequente a cada 3 anos? Há muito tempo atrás, a frequência era 20, 25 anos. Agora, a frequência está 7 anos. Daqui a pouco é 5, 3, pronto. Aí a gente vai ter o cenário da devastação total, porque não vai dar tempo da floresta sobreviver. 4 poços com 6 metros de profundidade foram abertos para medir os impactos da seca sobre a umidade do solo. Afeta a fotossíntese, afeta o transporte de água, as árvores começam a morrer mais rapidamente. 7 milhões de reais já foram utilizados no projeto. Investimento em ciência, que revela o tamanho do problema e a urgência de uma solução. O que nós precisamos fazer? Basicamente, acabar com a exploração e consumo de combustíveis fósseis o mais rápido possível, na maior intensidade possível. E segundo, zerar o desmatamento da floresta amazônica o mais rápido possível. Se fizermos isso, há uma chance significativa de que o colapso da floresta amazônica pode não vir a ocorrer ou então ocorrer em uma área muito menor do que ele ocorreria se continuarmos a explorar combustíveis fósseis no futuro.